Graça e paz, meus irmãos. Hoje eu quero dar sequência ao assunto Mariologia e já fiz um vídeo dentro dessa direção, mas antes de nós entrarmos nesse assunto, eu quero ler aqui dois versículos que se encontra em Salmo 119, versículo 17, diz assim: trata teu servo com bondade, para que eu viva e obedeça à tua palavra. Abre meus olhos para que eu veja as maravilhas de tua lei. Querido Deus, que esta palavra encontre lugar em todos os corações daqueles que estarão tendo acesso, Senhor, a este vídeo, que o teu Espírito Santo possa iluminar as mentes e remover toda a cegueira, para que a luz da tua palavra encontre lugar em cada coração de cada pessoa que estará tendo acesso, e que somente a luz da tua palavra possa nortear com segurança as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, eu falei que eu ia estar nesse momento, nesse vídeo, dando sequência ao assunto Mariologia, e que eu estaria tratando da questão da Mariologia afonciana. Eu vou estar usando para essa reflexão o livro intitulado Um Mês com Nossa Senhora, de Santo Afonso Maria de Legório, do ano 1696-1787. Esse livro foi publicado na editora Rumo à Santidade em 2023 e eu vou estar utilizando aqui para a nossa reflexão. É bom lembrar o que já foi dito no vídeo anterior, que Maria, ela, segundo a tradição, teria morrido entre o ano 42 e 44. E quando nós lemos as cartas apostólicas, e nós temos as cartas de Paulo, que são escritas a partir do ano 50 até 63, aproximadamente essas datas. Depois nós temos também as cartas do apóstolo João, que escreve também do ano de 85 ao ano 100, e outras cartas como Judas, Pedro, carta de Pedro. E o que nós observamos quando nós lemos essas cartas é que passaram-se muitos anos, né, até que essas cartas fossem escritas às igrejas, e não há nessas cartas nenhuma menção de alguma invocação a Maria, uma vez que pela tradição ela já teria morrido, ressuscitado e assunto aos céus, antes do seu corpo ver a corrupção. Mas nada esses apóstolos dizem a respeito de qualquer invocação de Maria ou de qualquer outro santo, e não há nenhuma adoração ou nenhum culto prestado a Maria nesse período. Então, esse é o ensino, na verdade, que é estranho às Escrituras. Já disse no vídeo anterior, e eu vou recitar aqui novamente, parte das Escrituras que se encontra em Isaías, capítulo 42, versículo 8, onde encontramos a seguinte expressão: eu sou o Senhor, esse é o meu nome, não darei a outro a minha glória, e nem às imagens o meu louvor. Quando nós pegamos esse livro, na sua página de número 9, nós vamos encontrar a seguinte afirmação: a Mariologia afonciana é segura e muitíssimo consoladora.
Depois, nós vamos encontrar a seguinte expressão, abre aspas, a preocupação desse doutor útil, na expressão do padre Desórmuto, é dar às almas meios seguros de salvação. E nenhum meio acha melhor, Afonso, que o recurso a Maria. Fecha aspas. Estranha-me já de início essa afirmação, ao mesmo tempo em que dizem que a Mariologia afonciana é seguro, ela já começa a demonstrar que a devoção a Maria, é, na verdade, apresentada como um recurso ou um meio seguro de salvação. Nenhum meio acha melhor, Afonso, do que o recurso a Maria, ou seja, recorrer a Maria como um meio, recurso de salvação, e aqui ele diz que nenhum meio acha melhor, nenhum meio para a salvação que não seja por Maria. Bom, essa afirmação já começa completamente estranha às Escrituras, porque o único meio nas Escrituras que nós encontramos para sermos salvos, nós vamos encontrar a própria palavra do Senhor Jesus no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o meio de salvação ali é Jesus, ele é o único Salvador, né? E o meio pelo qual o homem encontra a salvação em Cristo Jesus é a fé. E isso Paulo deixa claro escrevendo a sua carta quando ele escreve a sua carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a salvação é obra da graça de Deus por meio da fé. E quando ele escreve a sua carta a Timóteo, ele vai dizer que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, homem. Então, o apóstolo ele vai dizer que o meio para a salvação é a fé em Cristo Jesus. Cristo é o único Salvador, e o meio para a salvação da alma do homem é a fé depositada em Cristo Jesus. Então, já começa essa expressão bem estranha, aquilo que nós encontramos nas Escrituras. Na sua página 15 desse livro, a página 15, encontra, deixa eu localizar aqui, a página 15, nós vamos encontrar a seguinte expressão: esta virgem, tratando-se de Maria, é tão grande e sublime que quanto mais a louvamos, mais nos resta a louvar. Tanto isso é verdade que, diz Santo Agostinho, todas as línguas dos homens não bastariam para exaltá-la, ainda que eles só línguas tivesse no corpo. Então, olha aqui a exaltação que esse livro dá a Maria, dizendo que ela é tão sublime que quanto mais a louvamos, mais nos resta louvar. E nós temos que lembrar aqui que nós acabamos de ler que o Senhor não dá o seu louvor ou a sua glória, ou seja, a glória que deve ser dada a Deus em louvor e exaltação, ele não dá a nenhum outro. Também vamos encontrar aqui dizendo que página 16, vamos ver aqui a página 16, o que está dizendo aqui, ó. Página 16,
nós vamos encontrar venerar a rainha. Olha, venerar a rainha dos anjos, título que a Igreja Católica deu a Maria, é adquirir vida eterna, ou seja, venerar. Ah, mas os católicos falam assim, mas nós não adoramos a Maria, nós apenas veneramos. Olha aqui o ensinamento. Venerar a Maria é adquirir vida eterna, ou seja, colocou aqui a veneração a Maria como um recurso soteriológico, ou seja, um recurso da salvação, ou seja, venerar a Maria é adquirir vida eterna. Pois essa grandíssima Senhora saberá honrar na outra vida quem nessa a procurou celebrar. Então veja bem, está colocando que a veneração a Maria resulta em vida eterna. Nós vamos ver que o único que pode dar vida eterna é o Senhor, e Ele concede vida eterna àqueles que em Cristo depositam a sua fé, e não na sua mãe ou qualquer outro apóstolo ou santo assim considerado. Então nós vemos aqui uma exaltação de Maria acima daquilo que é permitido nas Escrituras. Devemos relembrar aqui a fala do Papa, né, Francisco, dizendo que o título que Maria sempre teve e sempre terá é o título de serva de Deus. Então, esse é o título que a Bíblia sempre deu a Maria. Então, o Papa vai dizer, o título que a Bíblia dá a Maria, e ela sempre vai ter, é o título de serva de Deus. Então nós vemos aqui uma teologia que vai, assim, nessa Mariologia, exaltando Maria, colocando a uma posição que vai sim querer e vai culminar naquilo que alguns movimentos estão querendo e que o Papa foi contrário, que é colocar Maria como corredentora, né? O que na verdade isso seria uma heresia, conforme a própria afirmação do Papa Francisco. A página 17, nós encontramos uma afirmação de que Jesus e Maria são duas âncoras de salvação. Novamente, e aqui eu vou ler para que os ouvintes não pensem que eu estou aqui tirando do contexto. Abre aspas. Feliz aquele que se abraça amorosamente e confiadamente a essas duas âncoras de salvação, Jesus e Maria. Não perecerá eternamente. Digamos, pois, devoto leitor, do fundo do nosso coração, como o beato Afonso Rodrigues: Jesus e Maria, doces objetos do meu amor, por vós quero sofrer, por vós morrer, fazei que eu deixe de pertencer-me para ser todo vosso. Amemos a Jesus e Maria e santifiquemo-nos. Fecha aspas. Então olha aqui novamente, né, a exaltação que todo cristão deve dar a Cristo Jesus, o Deus encarnado. Eles inserem nas suas liturgias, na sua teologia, Maria, para que ela receba a mesma glória, o mesmo louvor que é dado a Cristo, né? Ou seja, Maria e Jesus como âncoras da salvação. Ora, se nós temos uma âncora da salvação, essa âncora é a nossa fé em Cristo Jesus. É isso que a palavra de Deus instrui para todos os cristãos. Já na página 19, já tem aqui uma oração, e essa oração ela começa assim, abre aspas: ó Maria, falsamente ou em vão vos chamaria a igreja sua advogada e refúgio dos miseráveis? Ou seja, olha aqui o título de advogada e refúgio dos miseráveis. Continua a oração:
não suceda jamais que as minhas culpas vos possam impedir de exercerdes o vosso grande ofício de piedade, que vos constitui advogada e medianeira de paz, única esperança e refúgio segurosíssimo dos miseráveis. Então, olha, fecha aspas. Olha aqui, essa oração, como que ela coloca? Ela vai a Maria como advogada e única medianeira de paz. Única medianeira de paz, única esperança e refúgio seguríssimo dos miseráveis. Única medianeira de paz. Em que circunstância eles estão dizendo aqui que Maria é advogada e medianeira? Ora, alguns vão dizer, aí nós citamos que a Bíblia diz que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, o homem. Eles vão dizer assim, não, mas essa mediação de Maria é uma mediação de intercessora. Ora, mas a mesma aplicação, a aplicação que eles fazem nesse sentido de Maria como mediação de intercessão, eles dizem que os santos também, eles fazem essa mediação de intercessão. Ora, como pode então querer dizer que Maria está numa mesma capacidade, categoria de mediação de intercessão, ao mesmo tempo que eles vão dizer aqui por essa oração que ela é a única medianeira de paz e única esperança, refúgio dos miseráveis. Ora, quantos recorrem aos santos para obter, pelos méritos dos santos, intercessão dos santos, algum refúgio no momento do refúgio dos miseráveis, refúgio nos meios das suas aflições, pela intercessão dos santos, procuram paz pela intercessão dos santos, mas aqui eles colocam que Maria é a única medianeira de paz. Ora, se Maria é a única medianeira de paz e os santos também fazem a mediação de intercessão, então eles estão, claro que eles não estão colocando Maria aqui como mediadora só no sentido de intercessão, eles estão elevando Maria a um patamar de advogada, daquela que assume um papel igual a de Cristo. Por quê? Porque o apóstolo João, ele vai apresentar Jesus Cristo, ele vai dizer, se nós pecarmos, nós temos junto ao Pai um advogado, Jesus Cristo. Então, João, aqui ele escreve no ano 90 ou no ano 100, por aí, a sua carta, e ele está dizendo, ele não diz, por que ele não disse então que Maria seria ali a medianeira que estaria junto ao Pai ou junto ao Filho, para interceder caso nós cometêssemos algum pecado? Mas ele vai dizer que o advogado que está junto ao Pai é Cristo Jesus. Então olha como que essa doutrina, essa mariologia, ela vai na contramão das Escrituras. E aqui nessa oração vai assim, abre aspas, o vosso ofício é ser medianeira de paz entre Deus e os homens. Ora, medianeira de paz entre Deus e os homens, Maria, mas não é o Senhor Jesus que é o único mediador entre Deus e os homens? Mas aqui não, aqui coloca Maria. Então, essa oração está exaltando Maria a um patamar onde é possível, sim, por esses recursos e por essa teologia, por essa expressão, uma idolatria sendo aplicada a Maria. Ora, vamos fazer aqui uma observação. Nós não estamos falando de Maria. O assunto nosso aqui não é Maria, e sim a mariologia, ou a teologia que se construíram em torno de Maria. Nós não estamos aqui querendo ofender Maria, ou reduzir Maria, ou menosprezar Maria. Não é e nunca foi nenhuma intenção de qualquer cristão sincero. O nosso propósito aqui é desmistificar, ou seja, pegar a luz da palavra de Deus e iluminar os dogmas marianos, para que as pessoas possam agora enxergar à luz da palavra de Deus
que esses dogmas são, na verdade, ao contrário do que foi dito aqui no início desse livro, que seria uma fonte segura, não. É uma fonte perigosa que pode levar, né, aos cristãos a uma prática idólatra e com isso correr-se o risco de perder a salvação. Recentemente alguém disse assim, mas será que o fato de eu recorrer a Maria, ela estaria me prejudicando? Não, Maria não vai prejudicar a ninguém, né? Maria, ela não vai colocar ninguém no inferno, mas a devoção equivocada, idólatra, que as pessoas fazem, quebrando assim o mandamento da lei de Deus, que está lá em Êxodo 20, né? Ou seja, praticando uma idolatria por essa devoção, a idolatria sim pode tirar o homem, o ser humano ou o cristão do caminho seguro de vida eterna que se encontra unicamente em Cristo Jesus. Volto a repetir o que eu já disse antes, nenhum outro há salvação, porque debaixo dos homens nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Mas, no entanto, essa oração aqui, né, vai dizer que Maria é a advogada medianeira da paz, é a única, e vai dizer que ela está fazendo a mediação de paz entre Deus e os homens. Algo que jamais encontramos na Escritura. Vai dizer que ela é âncora da salvação, como Jesus, juntamente com Jesus. Vai dizer que venerar Maria implica-se em adquirir vida eterna. Se isso não é uma idolatria em torno da devoção a Maria, eu não sei o que é, né? Com todo respeito àqueles que são católicos e que terão acesso a esse vídeo. O meu propósito não é ofender a fé de ninguém, de quem quer que seja, mas como cristão tratar de temas cristãos, à luz da Bíblia, e com muito amor no coração, para que a luz da Bíblia remova a cegueira espiritual de algumas pessoas, para que elas possam encontrar segurança verdadeira em Cristo Jesus, como o único caminho, verdade e vida. A vida eterna. Agora eu quero aqui, nós encerramos essa introdução do livro, depois eu vou tratar aqui, o livro vai tratando cada dia de um tema. E o tema primeiro que vai ser tratado é sobre o louvor a Maria. E isso nós trataremos no próximo vídeo. Mas antes de nós entrarmos nessa expressão de louvor a Maria, eu quero aqui fazer algumas citações de algum texto bíblico, né? O primeiro deles aqui que eu quero citar é aquele texto áureo, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, o apóstolo João, ele não apresenta não apresenta Maria como corredentora, não apresenta Maria como âncora juntamente com Cristo para a salvação, não apresenta que a veneração a Maria implica-se numa vida eterna, mas ele diz que aquele que crê em Cristo Jesus, esse tem a vida eterna. E isso é resultado do amor de Deus. Romanos, capítulo 6, vamos ver o que o apóstolo Paulo escreveu aqui a esse respeito. Romanos, capítulo 6, Paulo, né, escreve as suas cartas a partir do ano 50, ou seja, Maria já estava assunta ao céu segundo a tradição há muitos anos. E Paulo escreve no capítulo 6, versículo 23, o seguinte: pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Paulo, ao contrário do que nós encontramos aqui já na introdução desse livro, ele, igualmente com João, diz que a vida eterna está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte, ou seja, a condenação.
É por isso que eu estou fazendo aqui, né, esse vídeo, para que possa esclarecer, para livrar alguns cristãos piedosos de cair no laço da idolatria, no engano, por quê? Porque falsos mestres iriam introduzir de forma encoberta heresias de perdição, que poderiam levar a muitos para o caminho de perdição. João escreve na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 11, o seguinte: e este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Olha, João escreve ali entre 90 e 100, né, as suas cartas. E ele vai dizer que o que dá a vida eterna é Jesus. Que quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ele não inclui Maria aqui. Ele não diz que para ter o Filho tem que ter Maria. Ele não diz que para ter vida eterna tem que devotar a Maria, ter Maria, cultuar a Maria, venerar a Maria, nada disso. Isso é estranho às Escrituras. E ele diz assim no versículo de número 13: escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Ou seja, quem crê no Filho de Deus, Cristo Jesus, tem a vida eterna. João capítulo 17, versículo 11, diz assim: e este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Temos aqui ainda no João 17, 11, 12, agora o versículo 13. Escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Na verdade, eu já tinha até citado aqui, estou recitando, né, o versículo 2 vezes, mas é bom que fica mais gravado essa afirmação segura. Se você quer, meu irmão, ter segurança e ter, sim, uma fonte segura para a sua salvação, essa fonte é a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24 e 25. João 5, 24 e 25. Diz assim. João 5, 24 e 25. Eu lhes digo a verdade. Quem ouve a minha mensagem e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Jamais serão condenados, mas já passou da morte para a vida. Palavras de quem? Do próprio Senhor Jesus. Ele vai dizer: quem crer, quem ouve a minha mensagem, crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ele não inclui aqui a necessidade de crença em Maria. Capítulo 3, versículo 36 do Evangelho de João. E aquele que crê no Filho tem a vida eterna, e ele receberá da sua plenitude. Mas aquele que não crê no Filho não receberá da sua plenitude, pois a ira de Deus está sobre ele. E a vontade do Pai que me enviou é essa, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, olha aqui a afirmação de Cristo Jesus, que nada faz nenhuma menção à necessidade de incluir, e jamais Cristo incluiu, né, a sua mãe no papel de mediadora ou medianeira, ou no papel de cooperadora com a salvação. João capítulo 6, versículo 39 e 40, diz assim: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé,
orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Judas 1, não há salvação. Judas 1, também nós encontramos deixa eu dar uma olhadinha aqui, conferir aqui se eu não anotei alguma coisa equivocada. Judas 1. Judas 1. Bom, eu acho que eu fiz uma anotação equivocada aqui, que eu esqueci de anotar o versículo. Judas 1. Bom, vamos deixar o Judas 1 de lado aqui, porque eu esqueci de anotar o versículo aqui. Mas versículo 20, Judas 1, versículo 20, achei. Judas 1, 20. Mas vocês, amados, edifiquem uns aos outros em santíssima fé, orem no poder do Espírito Santo e mantenham-se firmes no amor de Deus, enquanto guardam a vida eterna que nosso Senhor Jesus Cristo lhes dará em sua misericórdia. Então, essa foi a fala de Judas. Eu havia lido anteriormente a fala de Cristo, que está em João 6:39, em João 6, 39 e 40, né, que eu li antes. João 6:36, depois eu li 39 e 40, agora o Judas. Então vamos lá, mais um versículo bíblico para nossa confirmação disso aqui. Eu sempre tenho citado, né? Atos 4, versículo 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Então, aqui uma afirmação que não há nenhum outro nome dado entre os homens. 1 Pedro 3, 15 e 16 diz assim: em vez disso, consagrem a Cristo como Senhor de sua vida. E se alguém lhes perguntar a respeito da sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Façam-no, porém, de modo amável e respeitoso. Mantenham sempre a consciência limpa, então, se as pessoas falarem mal de vocês, ficarão envergonhadas ao ver como vocês vivem corretamente em Cristo Jesus. Portanto, aqui eu vou citar 1 Coríntios capítulo 15, diz assim: porquanto, versículo 56, o aguilhão da morte é o pecado e o poder do pecado é a lei. Contudo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a vitória é dada por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Refúgio, né? Veja que o livro falou da necessidade de refúgio, né? Refúgio. Mas o que a Bíblia diz sobre o refúgio? Salmo 46, 1. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Então, o refúgio do cristão não está em nenhum santo, e nem em Maria, mas está no próprio Deus. O único mediador, já citamos, 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Esse se entregou em resgate por todos, para servir de testemunho a seu próprio tempo. Advogado, né? O livro ali coloca Maria como advogada, medianeira e advogada. Advogado, 1 João 2,1.
Caros filhinhos, essas palavras vos escrevo, para que não pequeis. Se entretanto alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Honra ao filho. Honra ao filho. João 5, 23, 24. Diz assim: assim o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao filho, a fim de que todos honrem o filho exatamente como honram o Pai. Aquele que não honra o filho, não honra o Pai que o enviou. Aquele que não honra o filho, não honra o Pai que o enviou. Tá? Então, a honra que deve ser dado, veja bem que no que nós lemos aqui no livro, dizendo que a grandíssima senhora saberá honrar na outra vida quem nessa procurou celebrar. Então, a honra ou a adoração ou culto que se deve dar ao filho é o mesmo culto que se deve dar ao pai. A honra tem que ser igual. Em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, quem é que tem vida eterna? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Âncora da fé. O livro coloca que Maria, o livro apresenta Maria como âncoras, Maria e Jesus, né? Como âncoras da salvação. O que nós encontramos na palavra de Deus, a âncora da fé, diz assim: desejamos, contudo, que cada um de vós demonstre o mesmo esforço dedicado até o fim, para que tenhais a plena certeza da esperança, de maneira que não vos torneis negligentes, mas imiteis aqueles que, por intermédio da fé e longanimidade, receberam a herança prometida. A promessa de Deus é imutável, para que nós, que nos refugiamos no acesso à esperança proposta, sejamos grandemente encorajados por meio de duas afirmações imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Essa esperança é para nós como âncora da nossa alma, firme e segura, a qual, tendo pleno acesso ao seu santuário interior, por trás do véu, onde Jesus adentrou por nós, como precursor, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Sendo assim, irmãos, o que eu li aqui está em Hebreus capítulo 6. Sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo, e tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus. Portanto, cheguemos a Deus com um coração sincero e absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão de nossa esperança, por quem fez a promessa é fiel. Hebreus capítulo 10. Interessante que Hebreus ele faz toda aquela aplicação do culto da antiga aliança, onde mostra ali como era feito o sacrifício. Você tem todo o altar, você tem o altar do sacrifício, você tem um lugar santíssimo. Ele fala do lugar onde ficava o Santos dos Santos, a arca da aliança, a arca do concerto. E interessante, a teologia católica, a teologia mariana, ela está colocando agora, fazendo uma aplicação da visão de João, quando ele vê a arca da aliança no céu, e vai dizer que essa arca é Maria, que essa arca da aliança seria uma figura de Maria. E isso é um absurdo, né? A arca da aliança, aqui, quando faz a aplicação de todo o culto do Velho Testamento,
e fazendo essa aplicação em Cristo Jesus, mostrando que tudo se cumpre em Cristo Jesus, nada é dito a respeito dessa arca ser figura de Maria. Isso é uma colocação bem posterior e bastante estranha ao texto bíblico. O que a arca representava era a glória de Deus, a presença da glória de Deus ali, né? Representando o trono de Deus, onde Deus se faz presente, onde Deus se fazia propício, né? Então você tem ali a presença da Arca da Aliança, né? O que você tem ali na Arca da Aliança foi depositado alguns elementos que faziam parte ali da experiência da caminhada do povo de Israel no deserto e que apontavam ali para Cristo Jesus, né? Então, nada além disso. Então, o que nós podemos concluir aqui, irmãos, é que se nós temos que louvar ao Senhor Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele, sendo o Deus encarnado, pode receber adoração. Nenhum outro homem pode receber essa adoração ou essa veneração que os católicos querem colocar e depositar em Maria, correndo-se o risco, então, de uma idolatria e, infelizmente, né, muitos estão cometendo tais coisas. Embora alguns católicos dizem que há uma distinção entre o culto que se presta a Maria e o culto que se presta a Deus, mesmo que alguém conseguisse fazer essa suposta distinção, o que não é permitido à luz da Bíblia, mas vamos supor que eles consigam fazer essa distinção do culto prestado a Maria e do culto prestado a Deus. Na verdade, qual é o limite disso? Onde está o limite disso? Aí que está o problema. A linha seria muito tênue, uma linha tão tênue que muitos estariam ultrapassando os limites, como tem ultrapassado até à luz das próprias visões de alguns católicos. Quando o Papa ressarça a ideia do quinto dogma mariano, ele faz muito bem, mas em contrapartida você continua tendo ali as pessoas seguindo e já colocando em prática toda aquela devoção, mesmo que tenha sido condenada pelo Papa, né? Então nós percebemos esse perigo que há nessa teologia. Então, se podemos dizer, se você quer ser um servo de Deus, você quer realmente ter segurança, certeza da sua salvação, não entre por um caminho diferente daquele que as Sagradas Escrituras está direcionando e sempre apontou para o cristão. Não procure nada novo, diferente daquilo que está registrado nas Escrituras. A Bíblia diz que nós não podemos tirar nem acrescentar o que está ali. O que foi registrado nas Escrituras foi registrado aquilo que era necessário para a nossa salvação. Não precisamos de nenhuma revelação nova que possa contribuir para a nossa salvação. O que é necessário para a salvação do ser humano está registrado nas Escrituras. Isso é o suficiente. Que Deus assim possa nos abençoar. Até a próxima reflexão.